Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente dos versículos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, os versículos de 1 a 8. Nos diz a palavra de Deus, Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: envia-me a mim, envia-me, eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças, com as professoras e professores, a virem à frente. Nós queremos avisar que no momento da ceia, as crianças estarão voltando, estamos avisando isto para que os pais não estranhem. A gente tem feito isso ao longo de domingos de ceia, onde o departamento infantil, quando escuta lá o hino, vai terminando sua parte, seu trabalho, e as crianças vão retornar para estar com os seus pais, para participarem deste momento da ceia do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os olhinhos, todo mundo com os olhinhos fechados, ninguém conversando, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela bênção de estarmos mais uma vez neste dia reunidos em Teu nome. Aqui estamos, Senhor, para o louvor da Tua glória, para exaltarmos e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Exaltado e glorificado seja o Senhor nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Nós clamamos, ó Deus, que por Tua graça e misericórdia, o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja quando expomos, pregamos, transmitimos a Tua palavra, Senhor. Que por Tua graça e misericórdia o Senhor possa falar aos nossos corações a partir do meu próprio coração. Fala também, Senhor, ao coração dos nossos pequeninos. Foi o Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olhando para o que os profetas falaram, referiu-se a pessoas tão humildes, simples, e às crianças, como partindo delas o mais perfeito louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, ainda que imperfeito. Transforma-o, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê a compreensão correta da Tua palavra, para que a Tua palavra aplicada às nossas vidas, nós possamos sair daqui, vivê-la não só aqui, nestas 4 paredes, mas fora, onde quer que nós estejamos. Nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos.
Que visão gloriosa Isaías teve. Que visão tremenda. De certa forma, é pacífico que quem escreveu o livro de Isaías foi o profeta Isaías. No capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, Isaías diz lá: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. E aí então Isaías diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías começa o livro dizendo: a palavra que eu tenho aqui não é minha, a palavra é do Senhor. É o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está falando. O ministério de Isaías foi um ministério que começou aproximadamente pelo ano 740 a.C. até 680. Então, imagine que nós estamos, então, há aproximadamente 2 milênios e 800 anos. Ou seja, Isaías profetizou e trabalhou e teve o seu ministério há aproximadamente quase 3 milênios. E eu diria que era como se ele estivesse falando hoje, como de fato está, através da palavra que Deus deu a ele, por meio do seu Espírito. Acredita-se que Isaías foi martirizado, morto, pelo perverso rei Manassés. Isaías era de uma família nobre de Jerusalém. Isaías tinha como profeta acesso à casa do rei, à família real. A sua família era próxima da família real. Ele tinha acesso aos mais altos oficiais do governo. Isaías tinha uma mensagem dura para o povo. Deus mandou Isaías profetizar que o povo seria enviado para o exílio, por causa da vida ímpia do povo de Israel e de Judá, e por causa da adoração idólatra daquele povo. Que Deus tremendo nós temos. Muitos dos nossos púlpitos caem nos extremos. Ou é só desgraça, ou é só bênção, e a gente não consegue encontrar o ponto de equilíbrio. Isaías não. Isaías era um profeta equilibrado pela própria mensagem do Deus a quem ele servia. E aí, então, ele tem uma mensagem muito dura. Ele tinha que dizer ao povo: se preparem porque vocês vão para o exílio. Os exércitos assírios vão entrar aqui e vão arrasar com a nossa nação. Não tem muita coisa boa para dizer para vocês, mas sabe por quê? Por causa do nosso pecado, do pecado do nosso povo. É por causa do nosso pecado. Isaías tinha essa mensagem dura para levar ao povo. Mas não só uma mensagem dura, e louvado seja o Senhor por isso. Isaías tinha também uma mensagem de esperança. Isaías então profetiza e proclama a mensagem do Senhor, que Deus haveria de gerar no coração do povo, passado o tempo do exílio, Deus haveria de gerar no coração do povo arrependimento, quebrantamento, e muitas vezes nós precisamos disso. Deus às vezes nos permite passar por momentos desertos, e Deus aguenta, eu estou com você, você vai passar esse deserto, agora você vai passar. Ainda que profetizem só coisas boas sobre a sua vida, não, Deus estava dizendo através de Isaías: você vai passar pelo deserto, o povo vai sofrer, agora eu vou gerar quebrantamento, arrependimento, que esse povo precisa aprender sobre a santidade, sobre como o pecado nos afasta de Deus. E Deus então traz a mensagem através de Isaías, de arrependimento e de reforma. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de escuridão, de trevas, de deserto. E é bom quando nós aprendemos a amar o Senhor e dizer: que bom, o Senhor estava conosco. Que bom que eu pude aprender nesses momentos, que o Senhor me ama, que o Senhor cuida de mim, ainda que eu esteja no deserto, e que Ele me permite muitas vezes o deserto para me ensinar. Esperança que condena e condenou ali a vida e o culto hipócrita do povo de Israel.
E que eu e você precisamos ter cuidado para que o nosso coração não caia nisso. Se você puder, abra e veja o que está no capítulo 1 de Isaías. Olha como Deus condena a vida e o culto desse povo. E aí, se você se identificar, não precisa levantar a sua mão. Você só diz lá no coração: Senhor, perdão. Muda o meu coração, Senhor. Depois que Isaías diz que ele teve uma visão, no capítulo 1, versículo 1, ele diz no versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Observe bem: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, o povo de Israel e de Judá. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação, olha, não é uma nação pagã, é Israel. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que estado terrível do povo de Israel! Mas não para aí. E aí você vê a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Veja, Isaías não está falando para Sodoma. Sodoma não existia mais. Isaías estava falando para o povo de Israel, estava chamando o povo que era para ser chamado Israel, o vencedor com Deus, era agora chamado de Sodoma. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Que terror esse culto! Deus diz: eu estou cansado disso, cansado. Quem foi que chamou vocês daqui para esse templo? O povo podia olhar e dizer: foi o Senhor. Foi o Senhor que disse que era para a gente cumprir o sábado. Foi o Senhor que disse que era para a gente fazer esses sacrifícios. Foi o Senhor que estabeleceu essas coisas todinhas. E Deus diria: não, eu não. Não com esse coração. Não para esse propósito. Vocês fizeram do sábado o ídolo de vocês. E nós não estamos livres hoje de gente que está idolatrando o dia do Senhor. Tem gente que está pesquisando, é o fariseu, é feito aqueles caçadores de fantasmas. Estão pela internet procurando para ver quem é que está
quebrando o dia do Senhor. Parece que o dia do Senhor para ele é o lugar, não o tempo, não para adorar ainda mais ao Senhor, que era para adorar durante toda a semana. Não, mas é para achar quem está quebrando o dia do Senhor. E aí fica caçando ali, feito os fariseus ficaram, inclusive, caçando o Senhor Jesus Cristo, para ver se ele caía em alguma coisa. E aí, quando foi no sábado, quando viram aquele homem da mão ressequida, diz a Bíblia, eles ficaram de olho, para ver se Jesus iria curar no dia de sábado. Deus diz, eu estou cansado disso. Eu estou cansado desse legalismo, onde a lei virou ídolo, onde o que há é o culto da personalidade, e não culto, de fato, a Deus. Deus diz, eu estou cansado, eu não aguento mais os sábados de vocês, eu não aguento mais as luas novas, eu não aguento mais as convocações de congregações, vocês não estão vindo aqui para me adorar. Vocês estão cumprindo tabela. E é sempre um alerta, irmãos, para o meu e para o seu coração, para que a gente venha de fato no dia do Senhor e nos outros dias adorar e servir ao Senhor. Bendizer o nome dEle, reconhecer a grandeza dEle nas nossas vidas. E Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que veja o que Ele nos diz no versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, era uma cor vermelha muito escura, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra dura Isaías tinha para o povo. Perceba bem, o culto, por conta da vida ímpia do povo, aquele culto estava comprometido. Alguém disse certa vez que quando não há culto na vida, não há vida no culto. Quando não há culto na vida, quando o seu culto só se restringe a esse tempo que passamos aqui, quando saímos daqui não cultuamos ao Senhor, e não estou nem me referindo a culto doméstico, não estou me referindo só ao tempo devocional. Não é isso. É vida que cultua a Deus em tudo, e testemunha da grandeza do Senhor, do amor do Senhor. É como quem está constantemente cultuando ao Senhor, através da nossa vida. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. O capítulo 6 de Isaías fala da visão do profeta e do seu chamado. E ele tem sido usado ao longo de décadas na Igreja Presbiteriana do Brasil para que a gente entenda o culto que nós prestamos a Deus. O nosso culto a Deus não é desorganizado. Ele não é bagunçado. Os pastores, quando vão pregar no domingo, a liturgia que você tem aqui, ela é toda organizada e centrada naquilo que será pregado. Porque o propósito é que Deus receba a glória. É que nós reflitamos como estamos hoje pensando no nosso culto a Deus. Então, tudo da liturgia tem a ver com culto. O culto que nós prestamos a Deus. E na Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma função privativa do pastor efetivo, do pastor, e o entendimento e a praxis da Igreja Presbiteriana, a igreja pode ter 100 pastores, quem é o pastor efetivo? É de responsabilidade dele a supervisão e orientação da liturgia, do culto, da liturgia da igreja. Por isso que às vezes você tem algumas certas diferenças de algumas igrejas presbiterianas no Brasil. A depender, veja, desde que não seja heresia. Onde é que entra o conselho e o presbitério? Estou só fazendo um pequeno parênteses para você entender. Me permita isso, entendendo aqui a questão do nosso culto. Presbitério e conselho entra só quando há heresia. Não é questão de preferência. Pastor, a gente prefere não ter bateria.
Ah, é? Ah, tá certo, ok. Mas o pastor entende que deve ter bateria. Se você me provar que eu estou errado biblicamente, aí a gente discute o assunto. Se for preciso, não tem problema, a gente vai discutir no conselho. Se for preciso, a gente vai discutir no presbitério e segue os trâmites constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, o pastor ele tem uma responsabilidade sobre a liturgia, até porque ele estará pregando. Como é que ele vai ter uma liturgia de culto que não se encaixa com a pregação? E quando, como disse, quando você tem mais de um, você pode ter 2, 3, 5, 10, 100 pastores. O pastor efetivo ali, ele responde pela liturgia. Isso não está na Constituição, mas isso é uma praxis constituída na Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é uma questão, quando não se trata, se não for heresia, se for questão de gosto, gosto não, aí é responsabilidade do pastor. A liturgia, ela é organizada. Nós temos momentos aqui litúrgicos e você pode, de repente, perceber esses momentos. Nós temos, sim, fazendo parte do culto, hinos, cânticos, nós temos orações, nós temos leituras. Como isso vai se organizar depende de cada pastor, de como a liturgia é orientada. Porque o nosso propósito é adorar o Senhor. E deve ser sempre nas nossas vidas. O nosso culto é a Deus. O nosso culto a Deus, se você observar os versículos de 1 a 4 do texto do profeta Isaías, capítulo 6, observe bem o que o profeta nos diz. O nosso culto a Deus, ele tem adoração. Isaías começa o capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias, olha bem o que ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha a visão gloriosa que Isaías tem do Senhor Deus. E quando ele diz, eu vi o Senhor, ele não está usando aquele tetragrama, Iavé, ou Javé, mas ele está usando a expressão Adonai. E Adonai era aquele que domina sobre todas as coisas e sobre todos, em majestade e poder reais. É uma expressão da realeza de Deus, Adonai. Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, título que é atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Isaías nos dá a entender que ele vê o que é chamado de uma teofania, uma manifestação de Deus, sem ver propriamente a sua face. É ver a glória de Deus sem ver a sua face. E a Bíblia diz então, as abas, diz ele, as abas de suas vestes enchiam o templo. As abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías estava dizendo, tudo aqui está tomado pela presença do Senhor. Quando ele fala dessas abas das vestes reais, ele está dizendo, tudo, na minha visão, tudo estava tomado pela presença desse Deus tão grande e maravilhoso. Mas não para só a visão de Isaías, pensando nessa adoração, não para só na visão, nessa teofania, nessa manifestação de Deus. Olha o que ele nos diz, o versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. É interessante que Isaías faz menção a seres, criaturas angelicais, que inclusive no Oriente Médio é possível se ver algumas inscrições em rochas, sinalizando seres angelicais. Isaías diz, eu vi. Eu não só vi o Senhor no seu trono, mas eu vi serafins que estavam sobre ele. E ele diz, 2, os serafins com 6 asas, 2 asas cobriam os olhos. E os estudiosos entendem que esses olhos dos serafins eram cobertos para que eles não vissem a Deus. 2 asas cobriam os seus pés, ou seja, a ideia é que nada deveria estar
exposto indevidamente. Nada na presença do Senhor. E os serafins tinham esse respeito. Com 2 asas cobriam os pés, para que nada ficasse exposto indevidamente. E com 2 asas eles voavam, diz Isaías, na ideia de que eles estavam executando serviços de louvor ao Senhor ali no templo, diante do trono do Senhor. E então Isaías diz no versículo 3 e 4, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando Isaías fala desse louvor dos serafins, quando ele diz Santo, 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 Isaías estava sinalizando que os serafins estavam deslumbrados pela santidade de Deus e pela glória do Senhor. Porque essa expressão santo, 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 essa repetição aí, não é porque Isaías não sabia o que os serafins estavam dizendo, não. Porque essa é uma expressão no hebraico, essa repetição é uma ênfase e um sinal de um superlativo, ou seja, ao dizer santo, 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 ele estava dizendo santíssimo é o Senhor. O Senhor é tão santo que a gente não tem expressão perfeita para falar da santidade de Deus. Tamanha é a santidade do Senhor. Santo, santo, santo. E aí nós deveríamos nos perguntar, quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós somos tomados pela santidade e pela glória de Deus. Nós deveríamos nos perguntar a cada domingo, a cada momento, durante a semana que adoramos ao Senhor, a quem nós estamos cultuando? A quem nós estamos cultuando? Nós estamos cultuando ao Deus Adonai, ao Senhor majestoso, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos cultuando a Yahvé, aquele que disse, eu sou Moisés. Você vai dizer lá diante de Faraó, eu sou, me enviou. Sou eu, Moisés, que estou lhe enviando, eu que criei todas as coisas. Nós adoramos a este Deus único e verdadeiro. Se nós adoramos e se nós nos achegamos aqui para adorarmos a este Deus único e verdadeiro, nós devemos fazer como os serafins. Eles cobriam os pés. Eles não estavam usando roupas indevidas. Então você precisa pensar nas suas roupas. Eu soube numa igreja que um pregador saiu do púlpito. E ele tirou o paletó e havia uma jovem de shortinho no primeiro banco. Ele tirou o paletó e colocou o paletó sobre ela, as pernas, e disse, cubra as suas pernas. Os serafins tinham temor e tremor diante do Senhor. Nós precisamos escolher bem as nossas roupas. E precisamos cuidar para a gente não entrar naquilo que nos expõe indevidamente. Os serafins tinham cuidado, nós precisamos cuidar também. Os serafins tinham cuidado no falar. E nós precisamos cuidar do que nós falamos. Eu lembro que certa vez, há muitos anos, aqui, nesta igreja, uma senhora, avó, chegou para um netinho aqui, no meio aqui, tinha acabado o culto, e ela deu uma bronca no neto. Ela disse, que é isso, menino? Mentindo dentro do templo? Eu disse, oi. Aqui não pode, aí ali no pátio pode mentir. Mentindo dentro do templo. Não precisava mencionar o templo. Era parar e dizer, mentindo. Pronto, parou aí. Não precisa exaltar o templo. O templo não precisa dessa exaltação. Você não deve mentir em canto nenhum. Não fomos chamados para mentir. O que nós falamos. Olha os serafins, santo, santo, santo. Então cuide das roupas, cuide do falar, cuide do servir. Serafins que estavam voando e adorando ao Senhor. Cuidado nos seus voos, dentro e fora do templo. Você pode estar voando e não estar adorando ao Senhor. Pode estar dando grandes voadas
aqui até no templo. Aí você está lá, não é? Com o seu smartphone, seja lá o que for, iPhone, Chicofone, o que for, e aí está lá com o texto bíblico. Opa, de repente uma notificação. Opa, ok, Santa Cruz classificado. Rapaz, vamos ver quando será e a escalação do próximo jogo. No meio do culto, e está indo embora. Você está indo embora, está voando. Está voando. Há muitos e muitos anos, eu acho que eu era adolescente, meus pais levaram uma vizinha para o estádio do Arruda, para a cruzada Billy Graham. Depois ele deu o testemunho, ele disse, que vergonha eu passei. Ele disse, rapaz, que coisa horrível. Nós convencemos a vizinha a ir para essa cruzada. Quando chegou lá, no meio do culto, não interessava se era pregação, se era louvor, se era oração, não interessava. Era cana, o rolete de cana. Você que é mais antigo. Amendoim, guaraná, cachorro quente. Olhe, uma feira dentro do estádio. Como é que você consegue cultuar desse jeito? Que Deus é este? O pior de tudo era quando o cara estava com a Bíblia debaixo do braço. É ele quem está no meio do culto, chamando a cana, chamando o guaraná, chamando o cachorro-quente, o amendoim, no meio do culto. Não era um visitante. Então nós precisamos parar e pensar na nossa adoração ao Senhor. No culto que nós prestamos ao Senhor. No culto que prestamos ao Senhor. Lembre-se disso. Quando você entrar por aquelas portas, pense, Senhor, a quem eu vim adorar? A quem eu vim adorar? Pais, controlem os seus filhos. Controlem os seus filhos. Vai aparecer de tudo. Água, banheiro, brincadeira, conversa com outras crianças. O lugar de filhos pequenos é ao seu lado. Não abra mão disso. É ao seu lado. Duas crianças não vão ficar, elas não querem estar juntas, entendam isso. Elas não querem estar juntas. Eu nunca vi criança de 6, 7, 8 anos olhando para os pais dizendo assim, eu quero ficar com o Joãozinho, com Mariazinha, porque a gente gosta muito de orar junto, por isso que a gente quer, então vou deixar papai e mamãe aqui, e Joãozinho, Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho, que seja as criancinhas, 4, 5 criancinhas ali. Elas não querem ficar juntas, é porque elas gostam de ler a Bíblia juntas, não, de orar. Você sabe disso. O que elas querem fazer? Elas querem conversar. E se elas tiverem celular, lá vão elas lá para passear. Elas não vão estar ligadas no culto. Então, nós temos que orientar e dizer, não, filho, fica aqui. Depois vai ter um momento, quando acabar o culto, tem um pátio para brincar, tudo. Nem o departamento infantil é lugar da brincadeira, não. Lá o trabalho é sério. O trabalho é sério. Professoras e professores que sacrificam o tempo que poderiam estar aqui, seja de manhã ou seja à noite, estão lá com nossas crianças. E depois a gente trata sobre isso. Mas veja, o lugar dos nossos filhos é o nosso lado. É o nosso lado. Se você não pode estar presencial, e de repente, quem sabe você está online, primeiro cuidado com a tentação. Porque a Covid, pandemia e tudo mais, e tecnologia, muitas vezes nos torna preguiçosos. A gente perde a bênção de estarmos aqui. Imagina se o pastor em silêncio, lá no gabinete ou lá atrás, orasse dizendo assim, Senhor, aqueles que não estão aqui, se eles perseverarem e não estar aqui, tendo saúde, Senhor, dá a eles doença, eu não vou fazer questão, eu vou visitá-los no hospital, para saber o que é que está acontecendo, pastor. Pastor, faz mais ou menos um mês que eu não vou à igreja e eu não sei o que aconteceu. Aí eu vou dizer, não, eu sei, foi que eu estava orando por isso, para que você que tem saúde, que pode estar aqui, você viesse para adorar o Senhor. Porque quando a pessoa está no hospital é maravilhoso, quando ela pode acompanhar o culto. A tecnologia nos abençoa e facilita muito. Quem sabe está Neto lá em Macapá nos acompanhando.
Você pode, em outro momento, que por algum motivo justo, perder o culto da manhã, ou mesmo hoje à noite, e aí por alguma situação, olha a expressão, por um motivo justo, você poder estar em viagem ali naquele momento, tal, perdeu, você pode acessar, e quando estiver lavando os pratos, homem também lava pratos, eu tenho foto, tudo, lavando pratos, é uma maravilha, você coloca ali, olha, é uma suavidade, você lava que você nem sente os pratos, você ajuda a sua esposa, um ajuda o outro dentro de casa, e você faz o serviço maravilhosamente, acompanhando, ouvindo a palavra de Deus, os louvores, que coisa maravilhosa. Mas veja, cuidado, porque às vezes a gente vai se acomodando e a gente vai adoecendo espiritualmente. Quando pastoreava a igreja de Olinda, eu conheci uma senhora que ela tinha 5 filhos e ela deu testemunho. Ela dizia: pastor, meu marido não era crente, eu sentava os 5 no banco e eu cuidei deles. Eu eduquei eles. Nós estávamos ali adorando ao Senhor. Às vezes nós somos 2 e não conseguimos cuidar de um. As filhas dizem, elas brincavam e dizem assim: mãe, a senhora beliscava a gente. Não, não era um beliscão. Beliscão, eu digo a você o que é. Era um toquezinho assim, opa, se comporte. Isso aqui é um toque. Isso não é um beliscão. Você quer saber o que é um beliscão? Beliscão diz a história que Lampião certa vez pegou um do seu bando e por um erro que esse homem cometeu, para dar uma lição em todo o grupo, e foi, não, se não me falha a memória, um erro em relação a uma mulher de uma cidade que eles invadiram, alguma coisa assim, uma coisa séria. E ele, para dar uma lição, ele parou na frente de todo o bando e disse: você quer uma curra ou um beliscão? Ah, agora você vai aprender o que é um beliscão. Você quer uma curra ou um beliscão? Se você não sabe o que é curra, curra é, abre os braços, cada um dos seus braços vai ser amarrado a um cavalo e vai ser disparado o cavalo em direções opostas. Está lá seu braço, um para um lado, um para o outro, e o cavalo correndo em direções opostas. Isso é uma curra. Vai lá. Você quer uma curra ou você quer um beliscão? O cara disse: um beliscão. Poxa, quem é que vai querer uma curra? Até eu queria. Eu quero um beliscão, não quero curra. E diz a história que Lampião disse: vai e arranca o umbigo dele. Isso é um beliscão. Certo? Mas você tem que educar, e você tem que falar, e você tem que falar sério, e você tem que mostrar aos seus filhos o respeito que ele precisa ter no culto e na adoração ao Senhor. Então lembre-se disso. Adore ao Senhor. Efésios capítulo 5. Se você abrir lá, você vai ver o que a palavra de Deus nos diz. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Paulo diz lá sobre essa vida cheia do Espírito Santo e que nós precisamos ter, Efésios 5, dizendo que nós não devemos, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí no versículo 19, Paulo diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos ser cheios do Espírito, e aqui quando Paulo usa essa expressão, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, isso tanto é causa, o que é que causa essa vida cheia do Espírito? É quando nós estamos buscando adorar o Senhor, quando essa palavra vai sendo entronizada no nosso coração, quando a palavra do Senhor, nós vamos enchendo o nosso coração de salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso que nós precisamos selecionar muito o que nós ouvimos, o que nós cantamos. Como também é consequência. Quanto mais cheio do Espírito, o que você vai colocar para fora são salmos, hinos e cânticos espirituais. E algumas expressões do Novo Testamento, alguns textos, que é entendido pelos estudiosos, que eles são expressões de louvor da Igreja Apostólica. Algumas expressões que estão no Novo Testamento, e que é belo, que mostram como essa igreja
adorava ao Senhor. E nós precisamos lembrar disso. O público da nossa adoração é um só. Nós estamos aqui para adorar um único público, e esse público é feito por uma só pessoa, Deus. Nós estamos aqui, domingo após domingo, semana após semana, para adorarmos ao Senhor, o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Senhores. A adoração, ela é feita por homens pecadores, como eu e você, que foram lavados pelo sangue de Jesus. Por isso, tem, como é chamado na Bíblia de Genebra, também uma orientação horizontal. Os salmos, se você olha, até o salmo que nós lemos, é um salmo que convida um ao outro a adorar o Senhor. Os salmos, nós temos os salmos verticais, onde falamos com Deus, e nós temos, veja, isso está na Bíblia de Genebra, e a orientação correta. De fato, são salmos onde nós estamos dizendo, vinde, cantemos ao Senhor. Nós não vamos dizer para Deus, vinde, cantemos ao Senhor. Não, isso não é para Deus, isso é para a gente. Vinde, cantemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. É o que estamos dizendo uns para os outros. Quão bom e quão amável é viverem unidos os irmãos. Estamos dizendo isso uns para os outros. É esse louvor que exalta a Deus e que estamos, como diz Hebreus 10, 24, nós estamos nos estimulando a boas obras, a fazermos aquilo que é correto. E nós precisamos ter muito cuidado e muito zelo nessa adoração. No primeiro ano de ministério, na igreja presbiteriana de Artolune, que eu nunca esqueci, tinha um diácono lá chamado Rubens. Ele parecia ser um halterofilista, casado, todo musculoso. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente conversou, eram poucos diáconos naquela igreja, poucos diáconos, poucos presbíteros. Começou com 2 presbíteros, e se não me falha a memória, 2 diáconos, era o mínimo. E aí conversamos e orientamos eles. E quando chegou na hora do culto, no momento de adoração, louvor, o grupo louvor dirigindo e tal, chegou um rapaz. Aí eles deram as boas-vindas, e o rapaz disse assim, eu queria falar com o pastor. Aí ele olhou, o rapaz era crente, ele olhou e disse, agora não pode. Agora está no momento de louvor. Ele disse, não, mas é rápido. Eu queria só dar um abraço nele. Ele disse, não pode. Aí ele disse, você não vai chamar ele? Ele disse, não vou. Eu disse, pronto, então não tem nada não, você pode ficar aqui na porta que eu vou lá falar com ele. Ele disse, só se passar por cima de mim. Curto e grosso, ele disse, só se passar por cima de mim. Você não está percebendo? O pastor está em adoração. E depois vem a pregação. Você quer atrapalhar? Não, porque eu queria falar com ele. Tá bom. Ou você vai embora e passa em outro dia, ou você aguarda. Ele aguardou. Ficou o resto do culto todinho. E depois deu o abraço. Tem que entender e pensar. A quem nós estamos adorando? Se nós estamos de brincadeira, a gente vai brincar, a gente vai conversar, a gente vai distrair o outro, mas se nós estamos adorando ao Senhor, Deus único e verdadeiro, não. Nós vamos pensar o que nós estamos fazendo. Nós vamos levar a sério a nossa adoração. Nós não somos de extremos, nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não temos salmodia exclusiva. Isso tem sido combatido na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não cantamos só salmos, nós cantamos hinos e cânticos espirituais. Nós temos uma riqueza histórica de um inário de 400 hinos e nós não sabemos todos. E se você me perguntar, eu vou dizer, tem hino que é feio. Tem hino que é feio. Tem salmo que é feio, que é cantado horrivelmente. Eu digo, não, isso aqui não. Não. A gente tem salmo bonito. Cantai ao Senhor, o Salmo 96, é lindo. Eu digo, vamos adorar a Deus, que é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, é tremendo. Então vamos botar uma música bonita no Salmo que é para lá de belíssimo. E hino feio também eu não gosto. Eu digo, não, isso aqui não, canta não canto nada, horrível. Antes da gente colocar o hino na liturgia, não se engane, eu consulto lá no Google, vou pesquisar a música, se eu não conheço, sim, porque se ele é feio não dá.
A gente precisa adorar a Deus com o que é belo. Deus merece muito mais do que eu e você viemos aqui fazer. Porque não é o louvor feio que agrada a Deus. Nós temos tantos belos louvores, sejam salmos, sejam hinos, sejam cânticos espirituais, com diversos instrumentos para o louvor da glória de Deus. Eu lembro de um presbítero a quem sempre estimei e estimo e tenho o maior respeito. Mas certa vez ele disse: pastor, se eu soubesse que era para bateria, eu não teria ajudado. Se eu soubesse que era para comprar uma bateria, eu não teria ajudado. E eu não falei nada, assim, eu deixei, que eu digo, não, eu vou respeitar. Mas eu não concordo com esse posicionamento. Eu acho que nós precisamos ter muitos instrumentos, e os mais belos instrumentos, e usá-los para a glória de Deus. Tudo isso que está ao redor aí da bateria, isso aí é uma questão acústica, não é porque o baterista ele se acha melhor do que os outros do grupo, não. É uma questão acústica. Tanto é que não tem luzinha piscando sobre o baterista. Ele é um ser humano normal como todos os outros. Então a gente tem que entender que tudo precisa ser para a glória de Deus. Nós nem imaginamos como seria o louvor e a adoração lá no templo de Israel. Você já parou a pensar se nós tivéssemos trombetas sendo tocadas aqui dentro? Louvor era de arrebentar. Os instrumentos são extraordinários, são instrumentos de muita força. Você está adorando um Deus vivo e todo-poderoso, então o melhor para a glória dele, e assim deve ser. E que assim seja. Precisamos adorar o Senhor. Diversos instrumentos para o louvor da glória do Senhor. Pastor que foi pastor aqui, o segundo pastor Vitor Pester, foi pastor lá na igreja presbiteriana de Olinda. E eu soube que quando lá chegou, eles não tinham órgão, não tinham piano, mas a irmã Marlene chegou com um acordeon. E aí ela chegou e disse: posso tocar com acordeon? É lógico. Mas o problema é que o acordeon, como é que ele era usado aqui no nosso estado? Mas é para o louvor da glória de Deus. Então, sim, os instrumentos para o louvor da glória de Deus. E ela tocou, até que pudessem comprar órgão e por aí vai. Mas, ou seja, usar tudo para a glória de Deus. Cantatas sejam para a glória de Deus. Muitas vezes não, sempre, antes de começarmos alguma participação do coro em cantata, nós oramos lá atrás. E nós lembramos que Deus seja adorado, que Deus seja glorificado em cada participação. Estamos aqui para adorarmos ao Senhor. Isaías teve uma visão da glória do Senhor. Ele viu a glória do Senhor, ele viu o trono do Senhor. Ele ficou extasiado com aquilo. A minha oração é que quando você chegar aqui para cultuar o Senhor, você lembre-se quem é o Senhor, a quem eu vim adorar, e que você possa oferecer o melhor para a glória de Deus. Cenas do próximo capítulo. No próximo domingo, pela manhã, nós vamos continuar nesse texto de Isaías. Se você percebeu, eu só fui até o versículo 4. Mas o culto nosso a Deus, ele não só tem adoração, ele tem também confissão. Eu quero tratar sobre isso no próximo domingo, pela manhã. Quero refletir com os irmãos no próximo domingo, pela manhã. Se você está aqui, nos visita, ou quem está online, você tem a oportunidade de, através do canal do YouTube da igreja, o IPE Oficial. Se inscreva lá. E no próximo domingo você poderá acompanhar o culto, se você não puder estar presente, e se puder estar presente, esteja conosco aqui às 9 horas da manhã. Na Inglaterra, entraram no templo. Uma pessoa entrou no templo e quando saiu foi questionada por outra. O que você achou desta igreja? Aquele homem, depois de ter participado do culto, respondeu: essa igreja tem um grande pregador. Um grande pregador. Nós não estamos preocupados com isso. E aí esse mesmo homem entrou na igreja metropolitana de Londres, que era pastoreada pelo Charles Spurgeon.
Ele ficou conhecido na história, viveu de 1830, por volta do ano 1834, século XIX. E Charles Spurgeon pregava de forma maravilhosa. Ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores. Tal a beleza como Deus o usava para pregar o Evangelho. Muito doente. Diz a história que ele subia os degraus da igreja metropolitana, repetindo a cada degrau: eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Cada degrau repetindo: eu dependo do Espírito Santo. Charles Spurgeon então pregou, e quando aquele mesmo homem saiu da igreja metropolitana, perguntaram a ele: o que você achou desta igreja? Da outra igreja ele disse: essa igreja tem um grande pregador. E nessa, que ali estava pregando o príncipe dos pregadores considerado, ele disse: esta igreja tem um grande Deus. Esta igreja tem um grande Deus. E Charles Spurgeon é extraordinário em dar a Deus a honra que ele precisa, a glória que ele precisa. Pelo menos ele lutou para isso, ao longo de todo o seu ministério, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que eu e você, nós possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Quando você entrar aqui para adorar o Senhor, não fique conversando, não fique brincando, não fique acessando redes sociais, mídias, nada disso. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Pense a quem eu vim adorar. Faça o melhor para a glória de Deus. Eu lembro que uma vez cantando, quando começamos a cantar o hino, a criança que estava no banco da frente, ela ficou assustada. Mas é porque eu entendi, e eu e você, nós precisamos dar o melhor. Não sou cantor profissional, mas você tem que aprender a usar o diafragma. Você tem que cantar com força. Eu acho que quando o seu time faz gol, mesmo que seja aquele que não tinha série e agora tem, eu acho que você vibra. Eu sou um pouco mais contido, não é? Golaço. Sou mais controlado. Golaço. Não dou gritos, eu não desabo o prédio, não. Mas tem crente que desaba. E quando chega para louvar, louva fraquinho. Não dê o seu melhor. O coro que busca dar o melhor para a glória de Deus. Grupo de louvor, então, como igreja. Que nós possamos dar o melhor, porque Deus merece muito mais. O nosso culto tem adoração. No próximo domingo pela manhã nós vamos ver também que o nosso culto tem confissão. E venha adorar o Senhor. Não pingue na igreja. Não, compromisso. Senhor, eu estou aqui, eu sou do teu povo, como nós cantamos. Nós somos povo do Senhor. Então nós precisamos estar juntos como povo, como jardim, como uma construção de pedras vivas que estão sendo trabalhadas. Que o Senhor Deus nos abençoe.